E aí, craque, boa noite pra você, pra todo mundo que está nos ouvindo. Corinthians e Palmeiras decidem quem será classificado para as quartas de final da Copa do Brasil nos dias 30 de julho e 7 de agosto. Ida em Itaquera e volta no Allianz Parque, mando do Palmeiras. Expectativa que seja no Allianz Parque mediante essa agenda. Mas 30 de julho e 7 de agosto. Corinthians. Bora lá, craque Neto. Informação do dia: o Corinthians treinou hoje, amanhã estará de folga e volta na quarta-feira para dar início à preparação final para o duelo contra o Red Bull Bragantino. E hoje, Diego Palacios não foi a campo como ele vem fazendo em toda a temporada. Ele tem Mas quando que ele campo. foi? Ele sempre treinou no campo. Pô, faz um ano que ele tá lá, pô. E agora ele ficou fora do treinamento porque o Corinthians avança nas negociações para emprestar ele pro Austin FC dos Estados que Unidos. Deus abençoe ele, porque aqui ele não vai jogar mais, cara. Independentemente do joelho dele da cartilagem, ele não joga mais aqui, pô. É um a gente temor. sabe disso, né? Sim. Não sabe que foi feito o exame e que ele tinha problema na cartilagem, ninguém falou. Os protocolos não foram cumpridos nos exames. Você vê no Corinthians, todo mundo sabe da cartilagem do Palácio, mas da cirurgia do Paulinho ninguém sabe. O Palácio é muito louco, velho. Há um temor do Corinthians que se ele jogar algumas partidas consecutivas, ele pode ter um novo problema no joelho. Então, o clube e o jogador tentam encontrar a solução mais justa para os dois lados. Mas também não é justo o Corinthians deixar ele ir embora, ele também ter isso, outro time, outra... Acho que tem que chegar, ó, meu irmão, o que nós estamos devendo para você? Tá aqui o passe, ó. E numa dessa... Dá os direitos para você, Deus abençoe você, a gente não vai fazer nada contra você, a gente não sabe se você vai jogar ou não, viva a sua vida, irmão. Eu acho que é isso, cara. O Corinthians, digamos que chega a um acerto com o Austin. O Palácios chega a um acerto com o Austin. Aí não joga. Chega lá e não passa no exame. O que eu faço? Aí volta atrás. Será que ele seria aprovado no exame, visto a condição clínica não, dele? Porque os caras vão saber de tudo isso. Dificilmente. Diga-se de passagem. O que mais do Corinthians que joga no domingo contra o Bragantino, Luiz Fabiani? Vamos lá, informação exclusiva da Rádio Bandeirantes. O atacante Vitor Sá, que era do Botafogo, atualmente está no Krasnodar da Rússia, teve o nome dele levado à diretoria do Corinthians nos últimos dias. O Corinthians estuda as condições do negócio, se vai avançar ou não. O Vitor Sá está no último ano de contrato dele com o Krasnodar e atua numa posição enxergada pelo Dorival Júnior como a mais carente do atual elenco, que é a beirada do ataque. Então, nesse momento, o nome dele está na mesa do Fabinho Soldado e do scout do Corinthians. Eles estão levantando os dados a ver se é um cara que de fato interessa, para aí sim o clube avançar e tentar levar a contratação do Vitor Sá. Que história é essa de Malcom no Corinthians? Bom, o Malcom, filho do Terrão, todo mundo sabe, né? Jogador que passou por várias equipes da Europa, inclusive, né? Estava mais recentemente no Zenit, fechou com o Al Hilal, foi um dos destaques na grande vitória, histórica vitória do Al Hilal sobre o Manchester City no Mundial de Clubes, e depois acabou eliminado para o Fluminense nessa Copa do Mundo, e depois de umas rusgas internas ali, tanto na discussão com torcedores, o Malcom acabou não estando mais nos planos, segundo a imprensa saudita, do Simone Inzaghi, que é um novo técnico, ex-técnico da Inter de Milão, finalista da Champions, inclusive, que se transferiu para o Al Hilal e está fazendo uma reformulação no elenco, né? Tem outros jogadores que podem ser liberados, até o Renan Lodge pode entrar nessa barca. E eles encaminham uma rescisão contratual. Ele tem contrato até 27, né? Mas se ele ficar livre no mercado agora, bom, a gente está falando de um jogador de 28 anos, que tem uma identificação com o Corinthians, de muita velocidade pelos lados do campo, e que se voltasse agora para o futebol brasileiro, ainda teria inclusive um potencial de seleção brasileira, por que não? O Malcom é um cara que talvez ele não tenha dado certo, entre aspas, o quanto a gente achava que ele poderia dar, pela característica mesmo, né, do jogador brasileiro, de lado de campo, de beirada, de intensidade de jogo, de muitos gols, né? O Malcom sempre foi um cara que buscou o gol, mas assim, ainda é um cara que tem muita lenha para queimar. E repito, uma identificação com o Corinthians. E ele mesmo já declarou que pretende... É aquela história do encerrar a carreira, né? Mas ainda está muito cedo para ele encerrar a carreira. Mas daqui a pouco, né, isso pode ser abreviado, esse retorno pode ser antes do que daqui a pouco ele esperava. Enfim, a oportunidade surge no momento em que ele fica livre no mercado. Pode ser que ele tenha outros interesses e até mesmo outras propostas? Pode. Mas no momento em que ele ficar livre no mercado, bom, o Corinthians, diante de um poderio financeiro que não existe, né, mas que pode ser, digamos, estrategicamente tentado, o Malcom poderia jogar no Corinthians. Por quê? Porque a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora oficial do clube, né, a Master,
que inclusive banca parte dos salários do Memphis Depay e que na formalização do contrato lá, quando formalizou o contrato, tinha lá um valor destinado para reforços. Sempre que a gente aventa, né, o assunto, né, Memphis e a patrocinadora, e dá para dizer que foi um acordo que deu muito certo, porque você tem uma visibilidade, você tem um acordo que funcionou nesse sentido. Sempre se colocou que ano a ano a Esportes da Sorte pudesse fazer algum outro tipo de aporte num outro jogador, num outro grande jogador. Só que dessa vez não foi uma questão colocada pelo clube, pelo torcedor, por uma mera especulação de rede social. Foi a própria patrocinadora que simplesmente provocou. Fez uma pesquisa, uma enquete, colocando exatamente essa situação, né, de que o Malcom gostaria de encerrar a carreira no Corinthians e tudo mais, e perguntou se o torcedor apoiava a volta do Malcom. Isso realmente gerou um rebuliço na rede social. Ninguém confirma, né, uma negociação ou que isso faz parte já de uma chamada, de uma prévia, né, do que a Esportes da Sorte poderia fazer. Ninguém sabe ainda se isso efetivamente poderia acontecer, mas vamos lá, né? É curioso a patrocinadora oficial, a patrocinadora colocar o nome do Malcom pro torcedor, sabendo, né, da identificação que tem, e é um jogador que se enquadra nas características necessárias do time do Dorival Júnior atual. Todo mundo sabe, o Corinthians estava negociando com o Biel, inclusive, que precisa de um jogador desse nível, dessa característica. E nós estamos falando aí de uma prateleira muito superior. Nós estamos falando de um cara que tem, repito, potencial de seleção brasileira, jogando no Brasil aqui, inclusive, que poderia estar jogando na Europa. Está no Al Hilal, que é um clube europeu, dá para dizer assim, dentro da Arábia Saudita, né, pelo investimento que faz. Então, o Malcom, ele tá num nível, e pela idade que tem, pela identificação com o clube, ele seria aquele cara da solução, o cara que chega e resolve os teus problemas. Mas ele não deve ser barato. Tendo a rescisão com o Al Hilal, ele vem livre de custos. E aí você negocia, né, luvas, salários e outras questões aí com o apoio da patrocinadora, porque se a patrocinadora deu essa chamada na rede social, eu acho que ela está disposta a investir num nome como esse, até porque aí o retorno seria garantido, né? Você está falando de um cara que traz mídia, traz marketing, traz o torcedor de volta e tudo mais. Enfim, a gente vai ter que aguardar para saber se isso vira alguma coisa. Agora, não deixa de ser curioso, falando mais uma vez sobre isso. Gente, a intertemporada continua, mas nessa terça-feira o elenco ganha folga e retoma na quarta. Depois, nessa segunda-feira, outros trabalhos aconteceram, né? O Yuri ainda sem trabalhar com bola, ainda na parte interna, assim como o Diego Palacios. O Palacios não está indo mais para treinamentos, exatamente para que o Corinthians consiga efetivar a negociação com o Austin FC lá da Major League Soccer, porque tem o medo, né, de ter algum problema físico, clínico no Diego Palacios, então assim, retirou o cara de circulação mesmo, deixou ele na academia para que ele não tenha nenhum tipo de problema físico e não atrapalhe a negociação, que é uma negociação que até não é tão vantajosa assim para o Corinthians, mas é mais para, digamos assim, se livrar do problema. Empresta o cara, os caras vão pagar os salários, mas o Corinthians ainda segue pagando direito de imagem, luvas e outras questões, mas pelo menos alivia uma parte da folha do pagamento e tira o cara ali de circulação, já que ele não está nos planos, não vai ser aproveitado. Então, o Palácio já foi retirado dos treinamentos e o Corinthians espera aguarda, né, essa concretização do negócio com o Austin FC. E sobre o Carlos Vinícius, eu não falei no vídeo anterior, que é um centroavante, todo mundo sabe, brasileiro, né, que estava lá no Fulham, que está sem contrato e que pode ser reforço do Corinthians, ainda pode ser reforço do Corinthians, isso ainda está em tratativas. Por quê? Porque ele não tem números tão significativos mais recentes. Então, o departamento de scout, análise, né, do Fabinho Soldado, lá, e de todo mundo que acompanha todo o processo de uma contratação, eles estão minuciosamente estudando o caso do Carlos Vinícius. Se é um jogador que pode se encaixar dentro da necessidade que o clube tem, ele é centroavante, ele não é um cara de área fixo lá, ele tem mobilidade, mas ele é um camisa 9. Hoje o Corinthians tem o Héctor Hernandes e o Yuri Alberto. O Héctor, a gente sabe que não correspondeu tanto assim, e o Yuri está machucado, mas vai voltar e pode ser vendido. Então seria uma alternativa ali, a prioridade é lado de campo, mas talvez não seria tão
estranho você ir atrás de um 9, justamente porque quando você não tem o Yuri, você não tem uma reposição, né? O Hector não corresponde, o Pedro Raul, inclusive, foi para o Ceará exatamente por isso, porque não era o cara que dava conta do recado. Aí você tem um cara de uma rodagem interessante na Europa, por algumas boas equipes, né? Mônaco, Benfica, aí tudo bem, tem o Rio Ave de Portugal, tudo mais, o Galatasaray mais recentemente, o Fulham na Inglaterra, mas ele tá num jejum aí de mais de um ano sem marcar. Ele na última temporada, inclusive, poucas vezes entrou, acho que tem 5 participações aí, não fez nem gol, nem assistência. O último gol dele foi no dia 17 de março do ano passado. Então, assim, ele tem um jejum de mais de um ano, e é isso que está sendo analisado nesse momento. Ele já reduziu a pedida salarial, ele ganhava muito no Fulham, muito assim, papo de 3, 4 milhões mês. Ele reduziu bem para tentar... Né, Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa Os Donos da Bola da Rádio Bandeirante, apresentado pelo Craque Neto, e também um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando um pouquinho de Breno Bidon, joia da base do Corinthians, que deve deixar o timão muito em breve. A janela se abre dia 10 de julho. O Corinthians precisa aí de faturar em torno de 180 milhões de venda de atletas todo ano. O Corinthians já tem 120 milhões faturado, então falta em torno aí de 60 milhões para faturar. E o Breno Bidon está estipulado em valor de 25 a 30 milhões de euros, que até passaria de 60 milhões de reais, e o jogador ia para um time inglês, aproximadamente Nottingham Forest, o West Ham, esses times assim que já estão de olho aí no Breno Bidon. O Corinthians está tentando segurar o Rodrigo Garro, está tentando segurar aí o Memphis Depay, está tentando segurar o Roberto, porque é uma espinha dorsal do Corinthians. Mas o Breno Bidon, que joga no meio campo, a diretoria entende que tem outros jogadores ali no meio campo que são titulares, né? Como o José Martino, o Carrídio, tem vários outros jogadores, tem também o Ranielli, né? Então o Corinthians entende que pode vender sim o Breno Bidon. O Breno Bidon acabou treinando aí junto com o Yuri Alberto nas férias, né? O fisiologista aí, Gustavo Jorge, é um fisiologista particular dos atletas, né? E o Breno Bidon, muito focado, muito determinado, né? Acabou ganhando massa, né? Com essa dedicação toda, o jogador acabou ganhando aí 5 quilos de massa. É um trabalho de suplementação espetacular. Breno Bidon treina no Corinthians e fora do Corinthians, porque a departamento do Corinthians, né, de futebol, entende que o jogador é muito franzino. Por exemplo, veio pro Corinthians ganhando 2 milhões de reais por mês o Igor Coronado, que era franzino e não conseguiu jogar. Só que o Breno Bidon é muito jovem e ganhou muita massa. E ganhar 5 quilos de massa, o trabalho tem que ser intenso. E ele fez um trabalho espetacular. Então o jogador está preparado, tem muita técnica, tem muita qualidade. Corinthians que, após retornar das férias, acabou fazendo aí uma pré-temporada, né? Que terminou ontem. O Corinthians treinava no período da manhã e no período da tarde. Hoje, o elenco do Corinthians, todos os jogadores estão de folga e retorna amanhã. E aí o Corinthians, retornando amanhã, vai fazer apenas um treino e não 2, como estava fazendo antes, porque era uma pré-temporada. O Corinthians vai fazer a partir da manhã um treino, porque dia 13 de julho, domingo que vem, o Corinthians enfrenta aí o Bragantino pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena às 19 horas. Então um jogão que o Corinthians precisa entrar para vencer, né, sem sombra de dúvida. Adversário forte, adversário qualificado, e o Corinthians jogando em casa tem que mostrar força ofensiva, tem que mostrar poder, porque o Corinthians não pode perder esse jogo em casa, senão corre o risco de ser rebaixado ou
Ano passado o Corinthians, lembra que passou aí 30 rodadas na zona de rebaixamento? Isso foi uma agonia para o torcedor. Então o Corinthians está se preparando. Depois, na sequência, o Corinthians já tem um baita de um jogo. Corinthians e Palmeiras se encontram de forma inédita pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. O primeiro jogo do Corinthians será na Neoquímica Arena, dia 30 de julho. E o segundo jogo será no Allianz Parque, dia 7 de agosto. Então o Palmeiras é um time extremamente qualificado, tem um baita de um treinador. O Corinthians pode até conseguir passar para as quartas de finais da Copa do Brasil? Pode. Porém, precisa fazer um jogo muito próximo da perfeição, porque o Palmeiras é um time qualificado. Mesmo perdendo aí o Paulinho, que vai fazer a cirurgia de novo, perdendo aí mais um jogador aí de mais referência ainda, que é o Estevão, mesmo assim o Palmeiras continua muito qualificado. Dorival não tem conseguido acertar o Corinthians até hoje. O Corinthians não tem um sistema tático de jogo. Dorival, acho que ele não fez 2 a 3 jogos com o mesmo time. Dorival sempre que e tem a oportunidade vem mudando o time. Então Dorival na hora de definir, né? Definir o time principal e treinar focado. Porque se o Corinthians passar para quarta de final da Copa do Brasil, vai levar aí 4 milhões e 700. Então, para um clube endividado como está o Corinthians, todo o dinheiro é bem-vindo e 4 milhões e 700 é muito dinheiro, dá para ajudar muito na folha salarial do Corinthians, que esse mês passado o Corinthians passou dificuldade para pagar o elenco, esse mês o dinheiro não está tudo junto ainda, então o Corinthians vive um momento muito difícil, né? Diego Palacios, ele não vem treinando. Por quê? Porque o jogador está de sair do Corinthians. A negociação com o Diego Palacios está bem avançada com o Austin, o FC, né? Então o Corinthians está preferindo deixar o jogador fora, porque ele pode ir treinar, machucar novamente e aí se encostar no Corinthians por mais aí um ano sem jogar. Tendo em vista que quando ele chegou no Corinthians fez apenas o jogo Diego Palacios, depois passou por uma cirurgia, depois passou por uma reconstrução de cirurgia, depois teve informação que ele teve um ato indisciplinar, e aí por isso teve problema com o Ramon Dias, mas Corinthians está forte treinando, forte no mercado. Nas últimas horas surgiu informação que Vitor Sá, atacante, né, que tem 31 anos, que jogava no Botafogo, aquela transição da SAP do Botafogo e foi embora, né? Ele foi oferecido ao Corinthians. Atualmente ele está jogando Krasnodar da Rússia. Tem 31 anos, né? Só que também é um jogador que tem um aproveitamento muito ruim. Porque em 41 jogos na temporada de 2023 e 2024, ele fez apenas 5 gols. Olha pra você ver. O Corinthians tem buscado jogador que não tem tido sucesso. Por exemplo, Carlos Vinícius, que tem 30 anos, né? Ele tem um ano que eu tô falando, sem marcar nenhum gol, jogador que quer ganhar 1 milhão no Corinthians. Se eu fosse o Corinthians, eu não contrataria. Porque como você vai pagar 1 milhão de salário para um jogador que vai ficar no banco? Carlos Vinícius é banco de Roberto. Então o Corinthians tem que ter muita maturidade para fazer contratação. Mas o Corinthians não quer comprar jogador porque não tem dinheiro. Tudo bem, mas não dá para você pagar salário astronômico, que se você pagar salário estratosférico, o que vai acontecer? O Corinthians também não tem condições. Olha o que aconteceu com o Rico Coronado. O Corinthians pagando um salário para ele aí de quase 2 milhões e pouquinho por mês. E o Coronado, no período que teve no Corinthians, né, um ano e pouco, ganhou mais de 40 milhões do Corinthians. Saiu do Corinthians semana passada, fez aí sua rescisão de forma amigável, mas o Corinthians ainda deve para ele mais de 10 milhões de reais, que será pago aí em 18 parcelas. Então, o Corinthians viu um momento difícil, um momento complicado, um momento conturbado na sua gestão, na sua política. A política aqui do Corinthians é uma política amadora, uma política que precisa ter mais pessoas profissionais e todas elas pensando em prol do Corinthians, não em prol do seu umbigo. Então o Corinthians está no mercado avaliando, tem que ter cuidado para contratar e bem provavelmente que vai chegar aí nessa próxima janela que se abre dia 10 de julho, de 3
a 4 jogadores. É um pedido do técnico Dorival Júnior. Pediu um atacante, um zagueiro, um lateral direito e um meia. E Biel, o Corinthians desistiu. Biel, o Corinthians tentou a contratação porque joga pela direita, pela esquerda, um atacante rápido, habilidoso. Porém, o Sport de Portugal queria 7 milhões de euros no jogador. O Corinthians já ofereceu um absurdo, 5 milhões de euros. Porém, o Sport de Portugal não aceitou e o Corinthians acabou aí no final de semana, na sexta-feira, soltando a nota, agradecendo pelas tratativas com o clube e com o jogador. Porém, o Corinthians desiste nesse momento, né? Porque não pode aumentar a oferta. A oferta máxima que o Corinthians fez foi de 5 milhões, 7 não chegaria. Então, o Corinthians tem muitos problemas, tem jogos importantes, onde o Corinthians precisa vencer tanto o jogo pela Copa do Brasil, né, diante do Palmeiras muito qualificado, quanto do Campeonato Brasileiro, quanto o Red Bull Bragantino, que é um time também extremamente qualificado. E aí, filho, quem que vocês preferem? O Vitor Sá ou o Carlos Vinícius? Qual jogador desse aí se encaixaria mais nas características que o técnico Dorival Júnior está buscando? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.